Fala galera, Tazana, beleza? Minha coluna de jogada 10 de pós-jogo de Flamengo 2 Mirassol começa agora. O Flamengo vence o bom Mirassol, segue líder, termina o primeiro turno com um jogo a menos, mas já confirmando a liderança no término, né? Ganha o famoso título de campeão do primeiro turno, simbólico, obviamente, e vence num jogo bem difícil, porque o Mirassol é um time muito bem treinado, vou mostrar isso. A partida do Flamengo é boa, com muita dificuldade, mas que criou bastante, né? Isso que a gente já é, fica mais feliz, digamos assim, né? Então vamos mostrar como é que o Filipinho iniciou a partida. Minha voz está um pouquinho, porque ontem eu gritei um pouquinho demais. Mas o Flamengo inicia com Rossi, Royal, Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Everton Araújo, Alan, e aí de novo ai minha preocupação, já falei da outra vez, em dois volantes que constroem pouco, né? Que talvez o Alan um pouquinho melhor, mas ainda assim são volantes de mais distribuição de jogo, né? De pega, passa, né? Dá pro lado e tal, não cria muito. Vou falar que o Alan até criou bastante. Foi até uma discussão que eu tive com meu amigo Falso 9 depois da partida, mas ainda acho que esse é um dos grandes problemas dessa volância aí, dessa escolha desses dois volantes. Mas ainda assim, Felipe trouxe, né? Everton Araújo, Alan, De Arrascaeta, Plata, Samuel Lino e Pedro. Tinha uma expectativa da entrada do Carrascal, não rolou, né? O Felipe até fala sobre isso. E principalmente que o jogo era um jogo bem pegado e difícil, né? E vamos para a partida, né? O Flamengo inicia marcando em cima, como faz normalmente, como tem feito. E o Mirassol jogando, né? O Mirassol veio para jogar e jogou também, né? Tentou ter a posse da bola, tentou. Acho que foi o primeiro time efetivamente que duelou posse de bola com o Flamengo no Maracanã. E o Felipe fala sobre isso, inclusive na coletiva, de que talvez tenha sido o melhor time que o Flamengo disputou, contra quem o Flamengo disputou no Maracanã esse ano. Mas o Flamengo ainda assim dominando, né? Mesma coisa, empurrando o time do adversário para trás, quando tinha a bola principalmente, né? E aí, os 17, quase o primeiro gol, Samuel Lino que entrou e fez uma partidaça, vou falar sobre isso. Do lado esquerdo, ele faz uma linda jogada, dribla dois, cruza, a bola passa muito perto, a zaga tira. E isso 17, um minuto depois, 18. O gol do nosso querido Léo Trepa Pereira. Uma jogada absurda de novo do Samuel Lino, lado esquerdo. Corta para fora, cruza de perna esquerda. O Léo cabeceia lá, centroavante, no contrapé do goleiro Walter. Bola no lado direito dele, ele indo para esquerda. 1-0 Flamengo. E o Flamengo assim continuou. O Flamengo marretou o Mirassol durante praticamente o primeiro tempo todo. O primeiro tempo muito bom do Flamengo, com muita criação de gol. Pedro ajudando, saindo da área, né, fazendo pivô, tentando abrir espaço. E aí, assim, aquilo que. Uma coisa que até o próprio Felipe. E tem a ver com a pergunta do Falso 9 na coletiva, pro Felipe. Que ele e Pedro jogando juntos, o Arrasca e o Pedro, parece que batem cabeça. Não é bate cabeça, mas parece que jogam o mesmo lugar ali, né? E o Arrasca fica um pouco. Parece um pouco sumido. Né? Tanto que ele joga muito bem, acho que a partida, mas principalmente quando o Pedro sai no segundo tempo, vai falar sobre isso. Mas o Pedro, nesse momento, está ajudando mais, né, do que o próprio Arrasca. E aí, aos 24, mais uma chance, né, um cruzamento na área, a bola vem para um lado e para o outro, volta, o Flamengo chuta, quase faz. São os 24, aos 31. O Plata mete um bolão pro Royal. Ele entra, chuta, o goleiro faz uma bela defesa no lado direito. O Royal jogou muito bem, tá? Desculpa, minha voz não tá boa, mas vamos lá. Tentar não forçar demais. 33, Pedro. Acho, como eu falei, boa partida. Quando ele era acionado, recebe, faz uma metida de bola de novo. Agora pro Plata, o Plata chuta. Podia estar um pouco mais forte, eu achei, mas enfim, dá um chute assim para tirar do goleiro. O goleiro faz uma ótima defesa. Aliás, o Walter acho que ajudou muito o Flamengo não
ter esse resultado até maior, tá? Várias defesas, no segundo tempo tem 2, assim, absurdas, mas no primeiro tempo, várias. Depois 38, mais uma, outra vez, Plata muito bem. Corta pro meio, dá um outro passe pro Royal, que entra sozinho, chuta, a bola sobe. E assim, o Flamengo termina o primeiro tempo, assim, primeiro tempo bem dominante, né? Com bastante chance de gol, mas o Mirassol é um time que jogando, né? Teve um lance deles que eles tava 0-0 ainda, eles quase fazem um gol, apesar de estar depois de impedido, mas uma jogada boa do o Gabriel e o atacante deles, o menino entra quase na cara do gol. Mas era um time que estava atrapalhando bastante. No segundo tempo, o Flamengo volta igual, e aí logo aos 10, Samu entra lá, aí do lado de esquerdo, corta 2, bate. O goleiro faz uma boa defesa, escanteio. Aos 13, tem a primeira substituição do Flamengo, sai o Pedro, entra o Luiz Araújo, aí eu quero falar sobre isso. Quando isso acontece, aí é a questão da potencialização do Arrascaeta. Porque como ele disputa o mesmo espaço, o Arrasca vai para o espaço que seria do Pedro, né? E aí saem as jogadas, né? E aí já quase o segundo gol, aos 19, aí um escanteio, não, quase um gol olímpico do Arrasca, o Volta faz uma grande defesa. E aí, aos 21, uma jogada de mestre, né? De modo mágico, Arrascaeta. Ele cai para o lado esquerdo, recebe a bola, temporiza, dá um passe de 3 dedos, muito parecido com o passe que ele deu pro Pedro contra o Corinthians na Copa do Brasil, se não me engano, foi no Libertadores, não lembro agora, acho que Libertadores de 2022. Aquele passe de 3 dedos de dentro para fora, a bola vem saindo, Plata bate 2-0. E aí o Flamengo dá um descuido logo depois, isso é 21 aos 27, aos 28. Uma jogada lá do esquerdo, assim, a marcação dá um mole, acho que foi o lateral do Mirassol, dá para trás, o Gabriel recebe sozinho, Gabriel Jamalzinho, lembra dele? Lei do ex, pois é. Recebe sozinho, dá um tapa para a direita e bate sem chance. Pro Rossi, 2-1. E aí, o Flamengo seguiu jogando. Aí se esperava, de repente, o Felipe mexer de novo, mas trocar, de repente, com a entrada do Carrascal. Mas como o jogo estava muito pegado, e ele não queria tirar o Arrascaeta, porque estava fazendo uma grande partida depois que sai, desculpa, o Pedro, aos 30, uma jogada, cara, aí, jogada linda, de uma troca de passes com o Samuel Lino, Plata, depois a finalização do Arrasca, cara, que o Volta faz uma defesa absurda, uma troca de bola, uma troca de passe, ele dá aqui, o Plata dá no Arrascaeta, o Arrascaeta chuta, o Volta faz uma grande defesa. Depois até o Alan, aos 34, chuta de fora da área. O zagueiro consegue salvar em cima da linha. Era o primeiro gol dele com a camisa do Flamengo, não foi assim. E logo depois, aos 36, uma jogada absurda do Flamengo de novo. Aí a bola metida do Arrascaeta toca pro Luiz Araújo. O Luiz Araújo enfia pro Arrascaeta. Ele entra sozinho, bate também outra defesa do goleiro. Absurdo. Absurdo. Não, desculpa. A jogada tinha passado até pelo goleiro, bate nos zagueiros e sai. E aí, os 37, o Flamengo muda, sai o Royal e o Arrasca. O Royal fez uma boa partida, o Arrasca, depois da saída do Pedro, fez uma boa partida. Entra o Varela e o BH. E aí, nesse finalzinho, o Mirassol tentou forçar para tentar o empate, mas não teve, acho que um lance do Rossi meio maluquete, que quase toma um gol, que acaba ele por conta da defesa dele na saída. A bola foi mais tranquila, até o Léo Pereira tirou, mas se ele tivesse tocado na bola, provavelmente teria entrado. Mas assim, o, o, o Mirassol tentou até o final ali, ia tentar um empate, mas o Flamengo conseguiu segurar. É um jogo difícil, um jogo que o Flamengo jogou muito bem, na minha visão. Sofreu um pouco, porque o time do Mirassol é muito bem treinado, e aí o próprio Felipe fala isso na coletiva, assim, surpreendeu, até porque como o time veio diferente, ele teve que se ajustar durante o primeiro tempo, principalmente. Mais uma vitória que dá sequência ao Flamengo. O Flamengo, hoje, nesse momento,
tem 3 pontos à frente do Cruzeiro, com o mesmo número de jogos, é essa a diferença. E dependendo se o Palmeiras ganhar os jogos dele que estão atrasados, eles têm 2 atrasados, a gente tem 1. Eles jogam hoje, mas tem mais 2 atrasados. Se eles ganham, eles fazem 41, a gente faz 43, ganhando do Sport, que é o jogo atrasado. E aí ficaria, se eu não me engano, 2 pontos da frente do Palmeiras, ou 1 ponto, enfim. Mas estamos na frente, isso que importa. O brasileiro é isso. Teve gente que achou que não jogou bem, eu achei que o time jogou bem, mas pegou um adversário talvez um dos mais difíceis do Maracanã, como o próprio Filipinho mesmo falou. E vou mostrar para vocês aqui a tabela antes da gente ir pro. Da gente ir pro. Peraí. Aqui, antes da gente ir para as notas, né? O Flamengo ali lidera com 18 jogos, com 40 pontos. Cruzeiro, que joga hoje, tem 37 também nos 18 jogos, ou seja, vai fazer um jogo a mais. O Flamengo ainda vai ter um jogo para fazer, que é o do Sport, mesmo assim, já termina como líder do primeiro turno. Depois tem Palmeiras, você vê ali, Palmeiras está com 33, mas tem 16 jogos, né? Ou seja, tem mais 2 atrasados e o jogo de hoje. E aí a gente tem aí, faz mais 6, né? Faz 39, faz mais 3, 42. Então pode chegar a 42, o Flamengo chegando a 43, então 1 ponto atrás. Palmeiras aí seria hoje talvez aí uma. Acho que a briga vai ficar ali, né? Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. Acho que a briga é essa. Beleza? E também tem um jogo. Próximo jogo é o Inter, né? O primeiro jogo do segundo turno. Lá a gente jogou o primeiro turno aqui, empatou 1-1, primeiro jogo do campeonato, jogo difícil, mas vai estar aqui naqueles jogos da Libertadores, né? Como o Flamengo e o Inter vão tratar esses jogos, né? O Flamengo joga quarta-feira aqui no Maracanã contra o Inter, depois pega o Inter de novo no domingo, se não me engano, no Beira-Rio pelo Brasileiro, depois joga na próxima quarta também no Beira-Rio contra o próprio Inter, aí pelo segundo jogo da Liberta. Beleza? Vou mostrar então aqui e vamos dar nota, né? O Rossi, apesar da translocada, não teve culpa no gol. Vou dar aí 7,5 para ele. Acho que no geral, se houve daquele jeito que a gente sabe, como ainda tá assim, pouco, foi é, pouco acionado, digamos assim, né? O Royal acho que fez uma boa partida, foi ali de fundo várias vezes, passou com muita força. Primeiro tempo teve várias vezes chance de chutar, de chegar. Gostei da partida do Royal. Vou dar aqui 8 para ele. Léo Ortiz. É uma discussão, né? Apesar de estar numa fase de errar mais do que o normal, né? Mas não dá para dizer que ele fez uma partida ruim, tá longe disso. Eu acho que fez uma boa partida. A dupla é muito forte, né? É uma dupla de os Leléu, né? O Leléu é uma dupla que ela é muito forte. Então, não tem como não dar 8 aqui pro Léo Ortiz. Léo Pereira, pelo gol, vai ganhar 8,5. Ou, de novo, uma boa partida do Léo Pereira. Apesar de eu achar que deu aquele mole lá no jogo do Atlético, né? Pela Copa do Brasil, mas vem num nível de jogo que é muito bom, ganhar 8,5. Alexandro foi bem também, gostei do Alexandro, né? Até ser substituído. Ah, não foi substituído, tô confundindo. Foi até o final da partida. Teve uma duplinha ali com o Samuel Lino bem interessante. Vou dar 8 aqui pro Alexandro. Cara, o Everton Araújo, de novo, assim, eu não tô perseguindo o cara, tá? Pelo amor de Deus, não é isso. Mas eu acho que ele tem. O sem bola dele é bom, foi para copiar aqui meu querido falso 9. O sem bola dele é bom, mas com bola eu acho que falta muito, né? Não tem uma diagonal longa, não tem um passe melhor, um passe, né, mais agudo. Então, mas também não comprometeu. Vou botar aí 7,5 aí pro Everton Araújo. O Alan fez uma boa partida, né? Construiu até mais do que se esperava, do que eu esperava, pelo menos. Quase fez um gol, inclusive. Então, vou dar aqui 8 pro Alan. Boa partida do Alan, tá? Tanto defensiva quanto ofensivamente, na construção, me surpreendeu até. O Arrasca, até com o Pedro em campo, eu acho que ele foi subusado, mas quando o Pedro sai, ele começa a aparecer, né? E é craque de bola, enfim, deu chapéu, deu ovinho, fez o diabo.
E ainda deu um passe absurdo pro gol, uma assistência lá Arrascaeta. Fora as outras bolas, as outras jogadas depois que o Pedro tinha saído. Para mim, ele só não vai ser o melhor em campo, porque para mim o melhor em campo foi o Samuel Lino, mas vai ganhar 8,5, Arrasca com louvor, tá? Com louvor. Platita, outro que jogou muito bem, né? Muito bem. Jogando ali de meia, né? Jogando mais meia do que o Arrasca, né? O Arrasca tá jogando quase um atacante de lado ali, né? E às vezes fazendo o falso 9. E Platita para mim 8,5 também. O Samuel Lino para mim melhor em campo. Um Azougue, um terror do lado esquerdo. Tá? A zaga, ele ganha tudo, ganha a grande maioria da jogada. A zaga fica no desespero danado. E, pô, jogou demais. Para mim vai ganhar 9. Para mim, melhor em campo. Melhor partida dele com o Manto. Muito bom. Tem um jogador desse, né? Com essa decisão é muito, muito importante. Pedro fez um bom jogo, vai ganhar 8. Acho que enquanto ele esteve em campo, o Arrasca não aparece quase, né? E ele meio que e um anula o outro um pouco, né? Mas enquanto esteve em campo foi bem, ajudou, fez parede, se movimentou muito. Então, assim, tá numa fase boa, né? Bacana isso. E aí, por isso que entraram, é difícil falar, né? Não vou dar nota para quem entrou, jogou pouco tempo, então é isso. Filipinho vai ganhar 9 pela partida e pelo primeiro turno do brasileiro. Acho que o Flamengo faz um primeiro turno muito sólido, primeiro turno que, né, dá esperança pra gente brigar por esse título brasileiro, que é o que a gente espera, né? Brasileiro, Libertadores no ano é o que a gente espera e vamos com tudo. Deixar aqui meu abraço pro meu querido amigo Falso 9, o Vitão, que, pô, teve um dia fantástico ontem, fez pré-jogo na Flamengo TV, depois na coletiva o Felipe, pô, lembrou, falou, te conheço e tal, fez uma baita pergunta tática lá, foi super elogiado, enfim, pô, sucesso pra ele, um querido amigo, parceirão, irmão, que merece tudo que tá acontecendo, né? Beleza? É isso, minha coluna de jogada 10 depois de jogo é essa. Espero que vocês tenham gostado. Desculpe a minha voz. Fui no Maraca ontem, gritei pra caramba, mais do que o normal. E é isso, beleza? Jogada 10. Tchau, tchau.